bem-vindos a mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e região, nesse novo formato, agora no formato digital, em todas as plataformas. Para quem não me conhece, eu sou Beto Vale, eu sou jornalista, mas aqui eu faço o papel de aluno, participando das aulas ministradas pelos nossos convidados. Hoje a gente vai conversar com Liana Aparecida Spaolonzi. Falei certo? Certo. Que vai falar com a gente sobre a extinção do contrato de trabalho. Liana, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Obrigada. Acho que é um tema pela oportunidade. Interessante. Você estava me explicando um pouquinho das características antes da gente começar a gravar. Mas para a gente dar o pontapé inicial, explica o que é essa extinção do contrato de trabalho. O que seria isso? Quando você começa a trabalhar em uma empresa, você formaliza um contrato de trabalho, que é um acordo entre você e o empregador. Em algum momento, existe uma quebra desse contrato, que é o que nós chamamos de extinção. Uhum. E essa quebra se dá por várias razões. Seria né? demissão, ou de várias formas. É o momento da demissão. É o momento que... Demissão. Tá. Então seria a quebra, né? E aí, essa demissão pode acontecer por justa causa, por abandono, sei lá, por algum... né? Então, tem a forma, digamos que seria a tradicional, que são por questões econômicas, por questões financeiras ou questões técnicas. E a forma não tradicional, que é a justa causa, né? E aí, hoje a gente ainda está tendo muito problema de demissão por justa causa, que não deveria ser por justa causa. Acontece isso ainda? Acontece ainda. Acontece porque está comprovado que 70% a 75% dos chefes não gostam dos seus colaboradores. Então, existe uma perseguição. E dentro desse contexto, nós temos também... Aumentou muito o caso de assédio. Quando a gente fala chefe, é o chefe imediato, não necessariamente o dono da companhia, nada disso. Não. É o chefe imediato. Tá. Então, esse não gostar do colaborador, se você for fazer uma pesquisa, tem muitos casos, muitas ações de assédio moral, por exemplo. E dentro dessa perseguição do superior hierárquico com o funcionário, acaba acontecendo uma justa causa, que seria indevida. Né? E nós temos a extinção normal, que eu falei no início, que seria por questões técnicas, econômicas ou financeiras. Econômica, o país está passando por uma recessão, ou a economia mundial está passando por uma recessão. E algum segmento, porventura, pode estar estagnado. Então, isso vai impactar no financeiro da empresa. Então, ela acaba tendo que demitir os funcionários. Mas é claro que teve uma empresa aqui da região recentemente que demitiu numa vez só 140 funcionários. Houve uma reclamação justa do sindicato, né, do sindicato, e a empresa teve que readmitir esses colaboradores, porque ela não conseguiu comprovar nem a questão técnica, a mudança de tecnologia, nem a questão financeira do impacto econômico nas contas da empresa. Então, houve uma intervenção mais que imediata do sindicato e essas pessoas, esses colaboradores, tiveram que ser readmitidos. Então, o que não pode acontecer é isso. Você demitir, porque eu não quero mais, então eu vou demitir 140, vou demitir 50, 60, né? Então isso não seria legal que acontecesse. E tem as questões de justa causa, que tem a desídia, que é a preguiça. É uma coisa assim, até o nome, né? Preguiça. Desídia é preguiça, por exemplo. Um funcionário desidioso, aquela coisa toda. Não podemos nos esquecer que a CLT é de 1943. Então, existem alguns termos ali na CLT que se evoca Getúlio Vargas. Entendi. A gente vai entrar nisso, mas me tira uma dúvida. Quando eu era mais jovem,
antes de trabalhar com comunicação, com jornalismo, eu tive outros vários empregos. E sempre tinha aquela situação de alguém que estava insatisfeito de estar trabalhando naquele lugar e ficava, eu não vou pedir demissão, eu vou esperar me mandar embora, e o empregador falando, não vou demitir, e ficava sempre. Eu acho que quem está acompanhando a gente provavelmente ou já passou por isso ou conhece alguém que passou por essa situação. É muito mais caro mandar embora porque nós temos o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que com a Constituição de 88 passou a vigorar só o FGTS. Então o empregador ele recolhe 8%, né, do total do salário do empregado, como se fosse uma caixa reserva para quando esse empregado for demitido, ele não sair com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Então, quando você demite sem justa causa, você tem que pagar 40% do saldo do FGTS que está lá na conta da Caixa Econômica Federal desse ex-colaborador, digamos. Entendi. Então, muitas empresas não querem. Entendi. Então, elas se valem da justa causa. Mas a justa causa tem a questão da imediação. Então, não adianta o cara ser preguiçoso, por exemplo, e ele tá com preguiça todo dia. Eu não tomei atitude enquanto empregadora. Eu deveria, no primeiro dia que ele esboçou o primeiro sentimento de preguiça ou de insubordinação, eu já deveria ter demitido ele ali. Mas se ele continuou trabalhando, pressupõe-se que eu o perdoei. Então eu já não posso mais demiti-lo por justa causa por aquela razão. Ou se eu o adverti ou se eu o suspendi, também não posso demiti-lo por essa questão. Porque ninguém pode ser penalizado 2 vezes pela mesma causa. Né? Não, mas deve ser complexo sem identificar ou utilizar como justificativa. Porque assim, incompetência você consegue diagnosticar facilmente, mas essa preguiça pode ser sintoma de alguma outra coisa. Aí que tá, você tem que investigar. Por isso, eu particularmente, eu penso que a questão demissão por justa causa, ela é muito delicada. Tem uma questão da justa causa, que é o alcoolismo, a embriaguez habitual, está lá na CLT, embriaguez habitual, o artigo 482, a linha F da CLT. A Organização Mundial de Saúde, ela declarou o álcool e outras drogas como um problema de saúde pública, e como todo problema de saúde pública, requer tratamento. Então, eu não posso demitir o meu colaborador, que ou vai trabalhar embriagado, ou tem problemas de operacionalizar uma máquina, alguma coisa, porque ele está com torpor, por exemplo, que ele é um alcoólatra ou é um alcoolista. Entendi. Então, a maioria dos tribunais revertem essas demissões por justa causa no caso da embriaguez. Então, o que a gente recomenda para as organizações ou para as empresas, tanto na área pública quanto na área privada, né? Um afastamento para tratamento de saúde. Entendi. No caso da área pública, que eu leciono também uma disciplina da área pública, ele vai passar por um processo administrativo disciplinar. E se ele for comprovado que ele é um alcoolista crônico, vai passar por uma junta médica. Deveria ser tanto na pública quanto na privada. Sim. Né? Ele vai passar por uma junta médica e vai ser constatado que ele é um alcoolista crônico. Então, é uma doença de saúde pública. E está cada vez mais frequente dentro das organizações. Álcool e outras drogas, não só nas organizações públicas, quanto nas organizações privadas. Então, é extremamente delicado você demitir um colaborador seu por estar embriagado dentro. Mas ele pode... Assim, tem uma doutrina, alguns doutrinadores falam, mas ele pode cometer um acidente. Cadê o superior hierárquico dele, que já não percebeu isso? Entendi. E
não encaminhou para assistente social ou para psicóloga da empresa, ou encaminhou para o INSS para um afastamento, para tratamento de saúde. Então, tem algumas empresas cidadãs que têm um compromisso com o social, elas já fazem isso. Mas eu imagino que deva ser muito complexo para o superior imediato identificar se aquilo é um problema. Porque, por exemplo, se a pessoa aparece, o homem ou a mulher aparece embriagado uma terça-feira, né, ou uma quinta-feira, aí a gente tá bebendo no meio de semana, tá? Mas se a pessoa chega na segunda-feira, como é que sabe se é um problema ou se a pessoa abusou ou não? E eu entendo que, por exemplo, numa sala de aula, os alunos vão perceber, vão reclamar, o professor tá irritado. Mas casos. Numa empresa que o sujeito opera uma máquina perigosa. Afasta. Assim, a opinião é minha agora, tá? Diante de casos e casos que a justiça determina a reintegração desse colaborador, então, assim, minha opinião, chama, encaminha para tratamento, passa pelo psicólogo da empresa, deveria ter psicólogo. Então, Passa pelo assistente social. Na ausência desses profissionais, conversa com o colaborador e encaminha. Então, por isso, a minha pergunta era justamente por isso, porque não é toda empresa que tem um psicólogo disponível. Pequena empresa não vai ter. Agora, as grandes empresas têm. Um superior imediato talvez não tenha capacidade de identificar. E seria o caso de você começar a pensar em treinamento dessas pessoas para identificar esses problemas. E a gente está usando o extremo do alcoolismo, que é algo que Mas você citou inicialmente a preguiça, que pode ser sintoma de uma depressão. De uma depressão ou de um burnout. E aí é difícil, até pra gente que convive, que não é um superior, às vezes da família e tal, identificar um problema de depressão, por exemplo. Como que essa pessoa se prepara? Nós vivemos numa sociedade capitalista, todos nós sabemos, né? Mas a empresa humana, a empresa humanizada, ela vai ter essa sensibilidade para com o seu colaborador. E ela vai capacitar líderes que tenham essa sensibilidade e essa percepção, né? Agora, empresas familiares, pequenas empresas familiares não têm essa preocupação, por exemplo. E você pode ter nos seus quadros profissionais excelentes que são alcoólatras, né? Você pode ter nos seus quadros. Então, assim, eu vou perder esse profissional ou eu vou encaminhá-lo para um tratamento? Embora nós saibamos que o álcool é a droga que mais vicia no mundo. Não é no Brasil, não é Mogi das Cruzes, não, é no mundo. É a droga que mais vicia. Então, por a gente ser sabedor disso, se nós estivermos dentro de uma organização, então tem que ter um olhar dessa organização com esse lado, né? Então, vamos capacitar nossos líderes para que eles tenham uma percepção melhor, para que eles consigam perceber que fulano está com problema, o cicrano, não só do álcool, mas outras questões, né? Para trazer essas pessoas para você. Mas aí eu sou dono de uma empresa, estou assistindo esse nosso bate-papo aqui e penso, caramba, mas aí eu não vou conseguir demitir ninguém nunca? Vai. Você encaminha para tratamento. Então, aquele que é da empresa pública, ele vai se internar para uma desintoxicação, ou da empresa privada também se interna por uma desintoxicação via SUS, ou se a empresa tiver um plano de saúde, ela vai... Tem uma empresa de eletricidade aqui na região que ela faz isso, ela encaminha. E esse tratamento passa a ser obrigatório? Só tem que ir. É política da empresa. Tá, se a pessoa se recusar, aí já... Aí você pode demitir, mas aí não por justa causa. Nunca demita por justa causa, porque você vai ter que, em algum momento, você vai ter que reverter essa demissão por justa causa para a demissão sem justa causa. Acontece. Não vou dizer para você que não acontece. Tá, então é assim. Eu treinei minha equipe, então o gestor daquele profissional conseguiu identificar que ele tem um problema com álcool. Ele vai
sugere para esse profissional que ele faça um tratamento. O profissional entende que ele não é, não sou alcoólatra, não quero tratar, ou não sou usuário de outra droga, ou a gente está usando o álcool porque, como você falou, é a droga mais comum, mas pode ser uma outra droga qualquer. Não quero fazer, não sou alcoólatra. Mas isso está prejudicando o trabalho dele. Mesmo assim, eu não posso demiti-lo. Pode, sem justa... melhor, a CLT ela não mudou, tá? Mas pelo fato da CLT não ter mudado e ela ter 81 anos, e isso está lá ainda, e a Organização Mundial de Saúde já declarou doença de saúde pública, então a CLT deveria ter mudado. Minha opinião também deveria ter mudado. Né? Então, assim, a CLT fala que eu posso demitir por justa causa. Então eu vou demitir por justa causa. Tô nem aí, vou demitir. O cara vai lá e ingressa com uma reclamação trabalhista, consegue comprovar através de um relatório médico, de uma junta médica que o juiz vai pedir, que ele é um dependente químico. Aí ele vai ou solicitar a reversão da demissão para sem justa causa, ou até o reingresso desse colaborador dentro da organização. Depois, se a empresa quiser mudar, demitir, sem justa causa, ela vai arrumar até uma outra razão, entendeu? E ela vai acabar demitindo. Claro, não, no final, né? sempre acontece. Mas aí eu estou pensando numa empresa que não utilize desses subterfúgios, tá? De novo, estou em casa, estou assistindo a nossa entrevista, estou vendo o quanto que é difícil mandar uma pessoa demitir, desligar uma pessoa, encerrar um contrato de trabalho. Isso não pode ser um incentivo para mim, para que eu não contrate pela CLT e passa por um contrato de prestação de serviço, um PJ? Eu acho ilusão. Eu também, pela minha experiência de lecionar já essa disciplina e ler muita coisa, eu acho ilusão. Você tem, assim, são escapes que as organizações usam, principalmente organizações hospitalares. E grandes representantes comerciais, por exemplo. Só para deixar claro, a gente está falando da tal da pejotização, que ficou conhecido. Então, assim, eu não vou te contratar, mas eu exijo de você que você seja só o meu representante da minha empresa. Ou você trabalha no meu hospital e você é fisioterapeuta só do meu hospital, você não pode trabalhar em outro. Mas eu não vou te contratar porque você é um prestador de serviços. Só que você é subordinado, você é remunerado, você tem horário para entrar e sair. Automaticamente, nem que seja tacitamente, isso já configura um contrato de trabalho. Então, a hora que você não estiver mais satisfeito comigo, olha, não preciso mais dos seus serviços. Acontece muito também. Se você for pesquisar nos tribunais, muitas pessoas que eram PJ acabaram ingressando com ação. A empresa teve que reconhecer o vínculo e saiu muito mais caro para a empresa, porque ela teve que pagar multas desde lá do início, entendeu? Entendi. Multa para o INSS, multa para o FGTS, multa de todo quanto é encargo trabalhista que ela possa vir a ter, né? Então, eu particularmente, eu acho ilusão a pejotização. É um escapismo, sem medo de errar, eu posso até dizer que é um mau empregador que se utiliza disso. Entendi. Minha opinião, tá? Eu acho que é um mau empregador. Por falar em maus empregadores, eu tive uma experiência pessoal de trabalhar em uma empresa, antes de trabalhar com comunicação, que ela tinha um modus operandi de, quando ela queria desligar alguém da empresa por justa causa, ela criava uma situação dentro da empresa. Então aconteceu uma situação dela ter acusado um funcionário de ter furtado propriedade da empresa. Aconteceu isso mais de uma vez, essa situação de, ele pegou, sei lá, a tinta da impressora, ou pegou não sei o que, aconteceu, e para assustar as pessoas, e as pessoas
vou te demitir por justa causa e tudo Uhum. bem. Também teve situações da pessoa falou, não, eu não fiz isso, e aí ir pro embate e acabar no final sendo desligada da forma correta, né? Uhum. Mas uma coisa que me preocupava na época que eu trabalhava com isso, infelizmente essa situação não aconteceu comigo, mas era que tinha sempre uma coisa de que, tá, eles vão me demitir, mas eu preciso, para comprovar que essa situação aconteceu, eu preciso de testemunhas, alguém que é colega de Coisa mais trabalho, que vai difícil. lá, e aí, como que você consegue É isso? muito difícil você conseguir testemunhas, por quê? Porque é uma gestão pelo medo. Sim. Então, assim, a empresa que não é legal, a empresa que não é bacana, ela cria uma gestão pelo medo. Uhum. E aí o colega não vai querer ser testemunha, Porque mas o juiz, por exemplo, eu vou lá, vou conversar com o meu advogado, vou conversar que fulano, cicrano e beltrano estavam presentes, o meu advogado pode passar esses nomes para o juiz e o juiz pode convocar essas pessoas. Tá, mas mesmo assim essas pessoas depois podem sofrer algum tipo de retaliação pela empresa. O que eu costumo dizer, por exemplo, um diretor de RH, ele vai lá como preposto da empresa numa audiência trabalhista. E ele desmente tudo que aquele colaborador está dizendo. Lá na frente pode ser esse gestor de RH que está sendo demitido. E ele cai na mesma vara daquele juiz que participou do processo do colaborador. Aí o juiz pensa que o juiz não vai lembrar, o juiz vai falar, ué, mas há meses atrás ou há 2 anos atrás você estava aqui dizendo que tudo que você está alegando agora no seu processo era mentira, como é que você está pleiteando isso? Então é um perigo. Vamos extinguir o contrato de trabalho? É necessário? Então vamos, mas vamos fazer da forma correta. Não vamos usar de subterfúgios ou de comportamentos não legais. Não legais de legalidade, não legal de bacana. De moral. De moral. Bacana só eu que falo, né? Eu tinha um tio que falava, né? Não, eu falo bacana também. Você fala também bacana? Porque futuramente isso pode vir dar problema para você. E as empresas acham que não. Pode vir. É claro que uma reclamação trabalhista para um grupo Ambev não faz nem cócegas, mas impacta no comercial, digamos assim. E para uma pequena empresa, uma empresa de médio porte, vai impactar muito no financeiro dessa empresa, você ter que pagar todos os encargos daquele colaborador que você quis dar uma despertão e quis demitir por justa causa. O juiz reverteu essa demissão para sem justa causa e, dependendo do porte da empresa, isso vai impactar na empresa. Então, por que não agir de forma correta? Eu citei a Ambev aqui, né? Sim. Então, a Ambev a gente acaba esbarrando em outra coisa. A Ambev recentemente que eu digo uns 5 anos mais ou menos, sofreu uma ação coletiva por assédio moral. Porque ela colocou os representantes comerciais em situações vexatórias. Então, isso foi, se eu não me engano, foi no Rio Grande do Norte. Então, eles entraram com uma ação coletiva e ganharam. Essa ação foi R$1 milhão. Para a Ambev, não impactou no financeiro dela. Sim. Mas impactou no comercial. Então, eles remodelaram todinho o sistema de recursos humanos. Que é quando uma empresa, por exemplo, recebe, e você está vendo, a gente vai saber de quem eu estou falando, de qual marca eu estou falando, quando uma empresa recebe uma denúncia de trabalho análogo à escravidão ou algo As 3 empresas lá do Rio Grande do Sul, né? Trabalhos análogos à escravidão, impactou terrivelmente na marca, porque impacta na marca. Fizeram aquele chororô danado, reconheceram, pagaram os colaboradores que estavam em trabalho em situação análoga à escravidão. E assim, teve até
Tem um supermercado aqui da região que fez até promoção de uma das marcas, porque o negócio não estava saindo mais das prateleiras. Então, eles começaram a fazer promoção, porque impacta na marca, a marca fica mal vista. Então, pode não impactar no financeiro. Então, o mau empregador, quando é uma grande empresa, não vai impactar no financeiro dela, mas vai impactar na marca dela. A Outback, recentemente, fazia os colaboradores se ajoelharem para atender o cliente. Sim. Então, impactou também de forma negativa na marca, tanto que eles estão saindo do Brasil, né? Então, tem isso tudo. Essas grandes marcas de fora, algumas não se ainda deram estão bem, patinando, não se deram bem no mercado aqui, estão patinando Algumas ainda, vieram e outras foram embora. Quando eu vim aqui da outra entrevista que eu dei, eu falei muito da importância dos sindicatos também. Já que estamos dentro de um sindicato, né? O sindicato, com a reforma trabalhista de 2017, ele perdeu um pouco o poder. E eu acho isso um absurdo. Porque quem vai falar por você? Quem é que vai dar voz a você? É o seu sindicato. Quem vai homologar a sua rescisão se não tiver no acordo ou na convenção coletiva? Ninguém. Então, assim, se você é um trabalhador muito humilde, eles vão pagar para você o que eles quiserem. E acontece, tá? Então, o sindicato... Então, o que deveria mudar na CLT? Deveria voltar a questão sindical, entendeu? Deveria voltar a homologação, deveria voltar. Essa questão aí do alcoolismo deveria sair, minha opinião. A questão da homologação das rescisões deveria voltar também, porque a reforma trabalhista a gente costuma até chamar de deforma trabalhista, né? Porque ela... trabalho intermitente, não resolveu. Eu tenho um orientando meu que ele fez o TCC dele, logo depois que foi implantado o trabalho intermitente, não resolveu à época a questão da empregabilidade ou do desemprego. Não resolveu, porque... E teve uma adoção, as empresas... Muito pouco. Pelo trabalho do Pedro, muito pouco. Ele fez essa pesquisa, muito pouco. Muito pouco. Então, essa CLT, na verdade, essa reforma na CLT 2017, ela veio favorecer os grandes capitais, né? Os grandes capitalistas. Se tirar o sindicato da homologação e das negociações foi assim um absurdo, entendeu? E não foi só tirado do ponto de vista e a contribuição jurídico, foi também feito de representatividade, foi feito né? um trabalho de deterioração da imagem do sindicato. O próprio empregado, ele acha que vou pagar, eles não me ajudam em nada, bobagem. Exatamente. É uma pena, é uma pena. Você tem sindicatos extremamente atuantes, é claro que você tem um ou outro sindicato que é pelego, mas os grandes sindicatos, você tem as duas grandes centrais sindicais no Brasil, né? Tem uma que é bem progressista e tem outra que é mais um pé cá, um pé lá, né? Professora, perdão, uma coisa que as pessoas podem pensar em casa, tem um sindicato que ele não me ajuda. Existe a possibilidade de eu procurar outro? Ou vou direto Depende no da base conselho, territorial, não existe essa possibilidade. Os sindicatos, eles são formados, eles são de livre formação e eles são formados por base territoriais. Então, se eu trabalho numa empresa aqui, eu sou contratado por uma construtora aqui de Mogi das Cruzes. A sede dessa construtora é de Mogi. Mesmo que eu faça trabalhos em outros estados, mas a minha base territorial é Mogi. Vamos pegar aí 4 municípios, porque vai depender da formação. Então, eu tenho que permanecer nessa base territorial. Eu entendi. Não tem como mudar. Bom, professora Eliana, obrigado pelo papo. A gente já
Conseguimos esclarecer algumas coisas. Essa conversa é sempre interessante. Essa questão do alcoolismo é bacana, porque, como você mesmo disse, essa é a droga mais consumida, E é lícita, a droga é lícita, considerada né? lícita, A droga né? lícita. E eu acho que o pessoal de casa conseguiu esclarecer bem. Se a senhora tivesse que passar uma mensagem para quem é empregador e para quem é empregado, o que a senhora diria para a gente encerrar? Olha, eu não tenho ilusão. A gente vive numa sociedade capitalista e eu não tenho a ilusão. Mas se os empregadores puderem ser mais humanos, que sejam. E que coloquem uma estrutura dentro das suas organizações, com psicólogos, assistentes sociais, uma equipe de apoio para os seus colaboradores, porque está comprovado cientificamente, Taylor já comprovou lá atrás que funcionários satisfeitos são mais produtivos. Então o empregador só tem a ganhar. E para os empregados que se filiem aos seus sindicatos de categoria. É isso aí. Que é importante. Muito importante. Professora, Obrigada, obrigado querido. pela gentileza, pelo bate-papo. Volte sempre, a casa é sua, para a gente conversar sobre esse e sobre outros temas. Sim. Bom? Já. Para vocês que acompanharam mais esse TV Simples, eu quero agradecer. Aproveita para seguir a gente em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, TikTok, todas essas redes. Acompanhe a gente. Se tiverem dúvidas, mandem as perguntas que a gente encaminha para a professora. Tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer. Muito obrigado de coração a todos que acompanharam. Eu vejo vocês na próxima. Até lá.